E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse desdobramento que o Banco do Brasil vai efetuar. Então, muitas pessoas ficam confusas com o que vai acontecer com o valor das ações, se isso pode atrapalhar, pode trazer prejuízos ou até mesmo valorizações para os investimentos delas, porque elas não entendem como funciona. Então, a gente vai fazer uma passada sobre esse tema para a gente conseguir entender de fato como que ele funciona e se ele te expõe a algum risco de valorização ou desvalorização. E a gente vai pegar também alguns dados que eu tenho aqui de um vídeo que eu fiz há algumas semanas sobre preço justo e capacidade de pagamento de dividendos para as ações do Banco do Brasil, e a gente vai ajustar conforme esse desdobramento para a gente conseguir visualizar qual seria o preço justo após esse desdobramento. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já acompanha o canal ou caiu aqui nesse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí, dá essa moral pro canal crescer. Então, quando a gente vem aqui na notícia no Suno Notícias, Banco do Brasil propõe desdobramento de 100% das ações. Aí um pouco mais abaixo, segundo o Banco do Brasil, caso seja aprovada, a operação atribuirá uma nova ação para cada ação emitida. Ou seja, se você tiver 10 ações de investimento no Banco do Brasil, você passaria a ter 20. Se você tem 50, você passaria a ter 100 ações. Calma que daí a gente vai ver essa questão de valor. Aí aqui abaixo, o desdobramento de ações do Banco do Brasil ampliará a quantidade de ações emitidas sem alterar o valor de patrimônio do Banco do Brasil e a participação percentual dos acionistas. Ou seja, ali ele informou que para cada uma ação iria existir uma outra nova ação, porém que não seria modificado o valor de patrimônio do Banco do Brasil e nem a posição acionária. Ou seja, imagine uma pizza. A única diferença agora é que ela terá mais pedaços. Digamos que você tinha uma pizza de 8 pedaços, agora você vai ter uma pizza do mesmo tamanho, porém com 16 pedaços. A totalidade da pizza é a mesma, ou seja, não vai mudar o valor de patrimônio do banco e muito menos a sua participação. Porque se você detinha, digamos ali, 0,01% das ações do banco, você ainda continuará tendo esse percentual. Porque a cada ação que você tinha, agora você tem uma a mais, porém, como aumentou o número de pedaços da pizza, essas suas ações valem menos. Ou seja, se você tiver ali 10 ações a R$ 50, você teria um investimento de R$ 500. Agora, em vez de 10 ações, você passaria a ter 20. Porém, esse valor de R$ 50, ele vai se tornar 25. Então, você continua tendo os mesmos R$ 500 investidos, ou seja, não mudou a sua participação nesse investimento. Por quê? Porque, como o valor de patrimônio é igual, a pizza ainda é a mesma, porém, ela detém um maior número de pedaços, então é simplesmente isso que vai acontecer. Então você não precisa ficar preocupado em relação à valorização ou desvalorização simplesmente por conta dessa operação, porque ela não teria um efeito financeiro ali, porém ela pode gerar. Quando eu comento que ela pode gerar, é por conta de alguns aspectos. Por exemplo, o fato de você, investidor, visualizar às vezes uma ação a 50 e visualizá-la depois a 25, você pode ter psicologicamente um efeito de achar que a 50 ela poderia estar mais cara e a 25 ela poderia estar mais barata. Fora a questão de acesso, às vezes o investidor ele tem só R$ 25, ele já poderia estar optando por investir em Banco do Brasil. Então você poderia aumentar de certa forma a demanda de investimentos na ação e você psicologicamente poderia ter esse efeito de ter uma sensação de que talvez ela estivesse mais barata, apesar disso não influenciar. Você tem que de fato olhar para os resultados e aí sim você consegue saber se o valor que ela está sendo trabalhada faz sentido ou não com a capacidade de entrega dela. E, consequentemente, como terão novas ações a mercado, você poderia influenciar também na liquidez, ou seja, nas movimentações de compras e vendas desse papel. Então, assim, só pelo fato de você ter mais ações, não influencia em valorização ou desvalorização. Porém, esses movimentos aqui que a gente acabou de comentar poderiam sim trazer valorizações ou desvalorizações em alguns momentos. Caso muitas pessoas tenham a vontade de investir na ação, e daí você aumentaria aqui a ponta de compra, isso poderia trazer valorizações, como também em algum movimento de venda das ações, você operando vendido, você conseguiria ter uma liquidez ali maior para tentar impulsionar a queda do papel. Então agora que você já entendeu que isso daí não vai mudar absolutamente nada, você vai apenas ter um número maior de ações, porém o valor dela vai ser cortado no meio, então você teria o mesmo investimento. A única diferença é que teria um número maior de ações agora. Então a gente vai pegar agora e ir para aquela planilha que eu comentei de preço justo e capacidade de pagamento de dividendos, que eu utilizei há algumas semanas,
E a gente vai visualizar essas questões de preço e de dividendos que foram apresentadas e depois fazer um ajuste para essa questão de qual seria o preço justo após esse desdobramento. E já é legal deixar bem claro aqui que, caso você tenha maiores interesses, você pode estar indo nesse vídeo aí do Banco do Brasil e ver ele de uma forma mais completa, com maiores informações, o que ajudaria na sua tomada de decisão. Então, quando a gente vem aqui na minha planilha, eu vou passar nela de uma forma mais rápida, mas caso você tenha maiores interesses, acompanhe aquele vídeo lá porque ele está bem completinho e rápido, ou seja, é uma informação atrativa em um curto espaço de tempo. Então aqui a gente tem a questão de preço, que eu atualizei para o preço atual de R$ 54,45. Aqui nós temos o dividendo esperado de 6%, ou seja, aqui poderia ser 6, 8, 10, mas aqui estou utilizando 6% como um dividendo esperado para retorno dos seus investimentos. Aí com base aqui nos dividendos que eles foram sendo pagos ao longo do tempo, nós teríamos um preço justo com base no dividendo médio de R$ 40 e um preço justo com base no dividendo dos últimos 12 meses de R$ 69,50. Ou seja, o valor atual que a ação está sendo trabalhada, ele poderia ser uma oportunidade caso a gente olhe para os resultados mais recentes, porque eles tiveram um grande aumento e aí, quando olhando para esses resultados, nós poderíamos ter a sensação de que talvez a ação poderia ser uma oportunidade. Mas é claro que isso aí depende de perfil, você precisa estudar mais profundamente, mas olhando apenas para esse número, poderia ser sim uma oportunidade de investimentos caso você estude e ache que faça o seu perfil. Quando a gente olha aqui para a questão de valor de mercado, a gente chega ali na parte de preço-lucro com base nas lucratividades, tanto médias quanto mais recentes, de um retorno de investimento aqui na casa de 8 anos para a média e com base no último resultado na casa de 5 anos. Seria um retorno de investimento também bem reduzido aqui, principalmente olhando para esses últimos resultados. Então aqui, tanto no preço justo dos últimos 12 meses, quanto na lucratividade dos últimos 12 meses, a gente consegue visualizar que caso as lucratividades se mantenham ou até mesmo tenham crescentes, a ação estaria bem descontada, porque aqui um retorno de investimento em 5 anos é bem reduzido e o valor ali a gente visualizou que poderia ainda ter valorizações, podendo ter uma margem aí de R$ 15 para valorizar. E quando a gente vem aqui na parte de dividendos, a gente vê que principalmente nos dividendos com base na lucratividade dos últimos 12 meses, teríamos uma capacidade de pagamento de dividendos de 4,78% a até 19%. Ou seja, distribuindo de 50% para cima, já teríamos um dividendo extremamente interessante se distribuísse a totalidade, um dividendo muito surpreendente. E para fazer um resumidão, eu não vou entrar muito a fundo, mas assim, em relação a preço, incapacidade de dividendos e a retorno de investimento sobre o indicador de preço-lucro, poderia estar muito descontado. Porém, dependeria dessa continuidade e dessa recorrência nessas lucratividades, que foram bem interessantes ao longo desses últimos anos e que, caso elas continuassem, seria melhor ainda para o investidor. Aí agora a gente vai dar uma olhada em como que ficaria a questão do preço justo com base no desdobramento. Então aqui, só para a gente voltar na planilha, o preço justo com base no resultado aqui dos últimos 12 meses, que foi esse de 2022, ficou em R$ 69,50. Ou seja, se houver um desdobramento cortando o valor da cota pela metade, faz sentido que esse valor aqui também seria cortado pela metade? Então nós teríamos um preço justo ali em algo próximo de R$ 35. E o valor da cota passaria de R$ 54,45 para algo próximo de R$ 27 e alguns centavos. Mas é claro, isso se for aprovado, esse desdobramento, e a data que isso ocorrer, esse preço aqui já será outro, então haveria algumas modificações. Mas com base nesse cenário, a cota iria para algo em torno de R$ 27 e o preço justo para algo em torno de R$ 35. E se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de dar um pulo naquele vídeo lá do Banco do Brasil para acompanhar e dar uma moral pro canal. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal para dar essa fortalecida. Eras isso e abraços!